Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui em mais um culto que eu tenho certeza que vai ser bênção demais. E eu queria falar aqui com vocês um pouquinho antes da gente começar, como vocês estão. A gente está com muita saudade, mas eu creio e pelo andar da carruagem está mais perto do que antes, né? A nossa volta, o nosso retorno para os nossos cultos presenciais. E hoje à noite vai ser uma bênção, querido. Então já abre o seu coração aí na sua casa, já separa aí esse lugar para você ficar, pega o celular ou liga na televisão, já vai se ajeitando aí, tá bom? E a gente vai ter um momento de louvor e adoração agora, que você também se renda ao Senhor, que você aproveite essa atmosfera que vai repousar no seu lar, aí exatamente onde você está, a presença do Senhor vai te alcançar. Não é mesmo, Tainá? Glória a Deus. E aí, Jonas? Jonas está sem microfone. Hoje o Jonas não vai falar, só vai acenar. Dá um alô, pessoal. E aí, Tainá? Dá um alô aí. Fala aí, galera. Glória a Deus. Eita, saudade, né? Amém. Pois é, a saudade é grande. Hoje pela manhã a gente teve aqui um pessoal gravando um material para a igreja de crianças. Logo, logo a gente vai soltar isso para vocês também. Tá muito top, hein? Muito bom. Top. O Jonas falou que foi muito divertido hoje de manhã aqui. Foi muito engraçado, o making off tá bombando. Mas devagarinho a gente vai estar soltando aí as novidades para vocês. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado por mais um culto, Pai, que iremos prestar ao Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, tão maravilhosa de podermos cultuar ao Senhor independente das situações, Pai. Obrigado porque podemos levantar mãos santas, Pai, em todo e qualquer lugar, Pai. Nós te louvamos pelo Teu Espírito, que está disponível e que está interessado em alcançar a nossa vida, o nosso coração. Obrigado também por Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque essa noite a Tua palavra irá nos iluminar, Pai. Iremos enxergar e entender a vontade que o Senhor tem para nossas vidas por meio da Tua palavra. Mas nesse momento nós pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, os nossos louvores, em nome de Jesus. E eu declaro aonde os meus irmãos estão agora, a Tua presença se manifestando em cada lar, em cada casa. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. O nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, Seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome
nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder no teu nome, Jesus, Pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Vamos declarar mais uma vez que o nome do Senhor tem todo o poder. Há poder. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no teu nome, Jesus. Aleluia! E em seu nome o inferno treme. Em seu nome, E em seu nome os coxos andam. os coxos andam no teu nome.
os cegos veem. Em seu nome, E em seu nome os mortos os vivem. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade soberana, superior. Obrigado, Pai, porque temos essa convicção em nosso coração de que não há nome como o de Jesus, não há outro nome acima do nome poderoso de Jesus. Obrigado, Pai, porque nesse nome há poder para curar. Nesse nome, Pai, o inferno treme. Nesse nome os cegos veem, os coxos andam, os mortos voltam à vida. Pai, nós te agradecemos por essa verdade cada vez mais forte em nosso coração. Declaramos que o nome de Jesus é de fato o nome todo-poderoso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos dias em que estamos vivendo. O teu nome, Jesus, permanece todo-poderoso. O teu nome permanece com toda a autoridade. Autoridade essa confiada a nós, igreja, e nós reverenciamos essa verdade. Nos submetemos a essa verdade, dizemos sim e amém para o nome de Jesus em nossa vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que tempo maravilhoso, né? Que unção gloriosa, querido. Que unção, que presença doce e poderosa que está aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele não está limitado a lugar, a espaço, a tempo. Ele está aí mesmo agora onde você está, se movendo. Basta você se render a essa unção, a essa presença. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Jonas, Tainá, obrigado. Aleluia. Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia ainda nessa atmosfera, ainda nessa presença gloriosa do Espírito Santo. Pegue aí a sua Bíblia, sem perder essa atenção, essa rendição. Oferecemos ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, levantamos a nossa voz a Ele, reconhecendo o quanto Ele é poderoso, o quanto o nome dEle é excelso, é supremo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. E agora eu peço que você pegue a sua Bíblia, por favor, e abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Hoje, queridos, estamos num momento muito propício e o nosso cuidado e o nosso zelo vem do Senhor para com a sua vida. Então eu percebo no meu coração a importância de tratarmos aqui assuntos da palavra de Deus que vai fortalecer a sua fé, vai edificar a sua vida para esse momento em que estamos vivendo e enfrentando. Hoje eu quero voltar a falar sobre um assunto que é uma das colunas das verdades bíblicas, das Escrituras, que é sobre cura. Amém? Então, se você tem vivido em saúde divina, você vai fortalecer essa área na sua vida por meio da palavra que será ministrada. E se porventura você esteja enfrentando alguns sintomas de enfermidade, hoje à noite eu creio que essa palavra vai vir para a sua vida como cura, vai te trazer libertação. Amém? A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e essa verdade, essa palavra que você passa a conhecer, te traz libertação. Então, se porventura você se encontra acometido de algum sintoma de enfermidade, abra o seu coração, receba essa palavra, deixe o Espírito Santo e a unção ensinar a nós essa noite, para que você possa desfrutar aquilo que ela diz. Então hoje eu vou falar sobre como manter a sua cura, como podemos manter a nossa cura. E eu vou separar aqui em 3 tópicos.
E o primeiro tópico é, nós precisamos lembrar que a Bíblia nos garante cura em Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu preciso atentar para que eu possa manter a minha cura. A primeira coisa é lembrar do que a Bíblia fala, do que a Bíblia nos garante, do que a palavra de Deus nos garante acerca da cura que está disponível em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo. Logo, essa verdade, essa garantia de que podemos viver e manter a cura, a saúde divina no nosso corpo físico, nas nossas emoções, isso está disponível em Cristo Jesus. Então, lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 14, eu vou ler na versão NVI, diz assim, a partir do versículo 14: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Versículo 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Versículo 17, que é o que eu quero tomar a nossa atenção aqui, diz assim: e assim se cumpriu. A Bíblia está sendo clara, e assim se cumpriu. Algo foi cumprido aqui. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E o que foi dito pelo profeta Isaías e foi cumprido? Ele, se tratando de Jesus, o Salvador, o Messias que viria, para o profeta Isaías ainda não tinha chegado, mas nesse momento Jesus já tinha se manifestado. Ele tomou sobre si, é isso que se cumpriu. O profeta Isaías havia dito há muito tempo atrás que viria aquele que iria levar as nossas enfermidades sobre si. Mas aqui a Bíblia está dizendo no versículo 17, e assim se cumpriu, não será feito, já foi feito. Não irá se cumprir, já se cumpriu. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, é onde nós encontramos essa declaração, essa palavra que o profeta Isaías liberou por meio do espírito de profecia, anunciando coisas que estavam por vir. Ele diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, nós vamos lembrar aqui, mais uma vez, o que a Bíblia nos garante acerca da cura em Cristo Jesus. Então, nesse primeiro tópico, nós estamos vendo que a importância de lembrarmos que já é garantia para nós andarmos em cura divina, em saúde divina. E no versículo 24 de 1 Pedro 2, na nova versão transformadora, diz assim: ele mesmo, Jesus, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos. Na versão atualizada diz, por suas feridas fostes. Irmãos, se fomos lá atrás, através das feridas de Jesus, significa que hoje nós ainda somos curados. Se fostes, vocês são. Se vocês foram curados na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, se Jesus de fato cumpriu aquilo que a profecia de Isaías disse, que ele iria tomar sobre si as nossas enfermidades e sobre si levar as nossas doenças, se essa profecia se cumpriu, e nós vemos em Mateus que se cumpriu,
Versículo 17 do capítulo 8 de Mateus diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E Pedro diz aqui, em 1 Pedro 2,24, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Aleluia, irmãos. Sabe, é exatamente aqui que nós paramos nesse primeiro tópico sobre a importância de lembrar o que a Bíblia nos garante acerca da cura em Cristo Jesus. Isso é uma garantia para você. A garantia é o cumprimento das profecias. A garantia é, de fato, Jesus ter consumado o seu sacrifício, a sua obra na cruz do Calvário. Não existe garantia melhor do que essa. Não existe garantia mais poderosa do que essa, mais clara do que essa, irmãos. Foi exatamente o cumprimento das profecias realizadas por Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos, para mantermos a cura em nossa vida, primeiro ponto, precisamos lembrar que a Bíblia nos garante essa cura em Cristo Jesus. E lá em Salmos, no capítulo 107, no versículo 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Eu vou ler novamente aqui, numa antiga aliança, no Velho Testamento, antes do cumprimento da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, o salmista diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Sabe, queridos, a palavra que Deus enviou na antiga aliança, essa palavra foi declarada apenas pelos profetas. Na antiga aliança, irmãos, no Velho Testamento, quando isso aqui foi dito, lá em Salmos 107, essa palavra que Deus enviou, que sarou aquele povo e livrou eles do que lhes era mortal, foi uma palavra enviada na antiga aliança, apenas declarada pelos profetas. Mas a que ele anunciou na nova aliança, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, querido. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Na antiga aliança, Deus havia liberado a sua palavra por meio dos profetas. Mas na nova aliança, Deus não liberou apenas uma palavra. A palavra foi encarnada. Amém? Não era mais uma profecia, era uma pessoa se manifestando para nós, o verbo vivo de Deus, Jesus, a palavra, o Cristo, a verdade. Amém, queridos? Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto o que eu devo fazer para manter a minha cura, para manter aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, é lembrar que a Bíblia nos garante sobre cura em Cristo Jesus. A palavra de Deus, as Escrituras nos garante cura em Cristo Jesus. E o segundo ponto, irmãos, para mantermos a nossa cura que foi disponibilizada na cruz do Calvário, é o que fazer quando os sintomas voltam. Sabe, eu não sei você que em algum momento da sua vida foi acometido de alguns sintomas de enfermidade. E em uma oração ou uma declaração de fé, ou até mesmo em uma fila para oração com imposição de mãos na igreja, ou seja, você recebeu a sua cura. Aquela cura se manifestou. A unção de Deus, o poder de Deus se manifestou e você recebeu aquela cura até mesmo instantaneamente, na mesma hora. Sabe, nos últimos anos da minha vida eu tenho presenciado manifestações dessa forma. Pessoas sendo curadas instantaneamente, a olhos nus, todos presenciando. E sabe, são momentos maravilhosos quando isso acontece em nossos cultos. Porém, tem aquelas pessoas que elas recebem, mas a cura vai se manifestando no decorrer do tempo. Eu lembro aqui, nesse momento agora, que me vem à mente rapidamente, não estava aqui no esboço, mas eu lembro aqui dos 10 leprosos,
A Bíblia diz que eles foram até Jesus e a Bíblia fala que eles receberam cura, não instantaneamente, mas a Bíblia diz que enquanto eles iam embora, eles foram curados e dos 10, um voltou para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Isso significa que a cura ela pode acontecer instantaneamente, no ato da oração, no ato da declaração, da imposição de mãos, mas a cura também ela pode ser recebida e se manifestar no decorrer do tempo. Mas eu quero voltar para esse ponto aqui, o tópico número 2, o que eu preciso fazer para manter cura, saúde divina. O que fazer quando os sintomas voltam? Então, voltando aqui para o raciocínio inicial, o que nós estávamos falando no primeiro raciocínio aqui, se você já recebeu uma cura, ou por uma declaração de fé, ou por uma oração individual na sua casa, ou num culto, numa imposição de mãos, você recebeu cura, e ali na hora se manifestou a sua cura instantaneamente, e no decorrer dos dias, ou até mesmo depois que você foi para casa, ou depois que você saiu daquela atmosfera, onde a unção de Deus estava se manifestando, quase que palpavelmente, o sintoma volta para o seu corpo. Eu não sei se você já passou por isso, mas nos últimos anos da minha vida, nós temos visto de muitas coisas. Temos presenciado e sabendo de muitas situações, acompanhando muitas situações. E isso acontece. Pessoas recebem a cura se manifesta, mas sabe, o diabo, ele tem algo que, às vezes, ele persevera mais no seu intuito de matar, roubar e destruir do que o crente, em permanecer na palavra, em guardar aquilo que a Bíblia diz. E ele fica esperando um momento oportuno, ele fica esperando uma brecha aberta para voltar com aqueles sintomas. E às vezes, quando nós não sabemos o que fazer, quando esses sintomas voltam, o problema não é os sintomas voltar, o problema é você não saber o que fazer quando eles voltam, e por não saber o que fazer quando isso acontece, muitos têm padecido em enfermidade, muitos têm desistido de continuar crendo naquilo que a Bíblia diz, e alguns até se voltam contra Deus, dizendo, não era a vontade de Deus mesmo não me curar, porque se fosse realmente a vontade de Deus, eu não iria estar novamente com os mesmos sintomas, ou seja, para mim eu acho que eu tenho que continuar assim, sabe, e vida que segue, eu não vou mais ficar insistindo com isso, eu vou aceitar mesmo essa situação, porque não sei o que fazer, eu fui curado, os sintomas voltaram, então é para que eu fique doente mesmo. Mas esse é um pensamento, irmãos, que está tão distante da revelação genuína da vontade de Deus para a nossa vida. Esse pensamento não é encontrado nas Escrituras. Esse pensamento está sendo alimentado, na verdade, por falta de conhecimento. Em alguns casos, está sendo alimentado por falta de fé. Em outros, por falta de perseverança naquilo que a palavra de Deus diz. Mas o que fazer quando os sintomas voltam? Sabe, é como o homem receber cura sem conhecer a palavra, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. A casa foi construída. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando os sintomas vêm é identificar que esses sintomas estão voltando porque me falta conhecimento e eu não sei o que é, o porquê que está voltando, ou até tem alguns que têm o conhecimento da palavra, sabem que não é a vontade de Deus ficar doente, mas falta aquele ânimo, aquela fé operosa, sabe? O praticar a palavra, aquela preguicinha espiritual que cala a nossa voz, que a gente não quer mais declarar a palavra, aí vai aceitando e por aí vai. Então, o primeiro ponto, receber cura sem conhecer a palavra, irmãos, sem conhecer a vontade de Deus, é como esse homem que construiu a sua casa lá na areia, onde está lá em Mateus capítulo 7, versículo 27.
A casa foi construída. E eu quero fazer aqui um paralelo ao que estamos dizendo. A cura pode ter se manifestado. Mas como é aquele homem sem conhecimento? A casa foi construída. Mas quando bateu, irmãos, a tempestade, quando os sintomas voltaram, essa casa foi a ruína, foi destruída. Em Mateus 7:27 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a falta de conhecimento, o receber cura sem conhecer a palavra, pode acontecer de você perder a cura que você recebeu por ignorância, por falta de conhecimento. Como esse homem que edifica a sua casa na areia, constrói a casa, recebe a cura, entende? Constrói a casa, recebe a cura, mas quando vem a tempestade, ou seja, quando voltam os sintomas, porque foi construído na areia, porque não foi solidificada na rocha, na palavra, no conhecimento da palavra de Deus, grande foi a sua ruína. E muitos têm caído em ruína de enfermidade por não conhecerem a palavra e estão recebendo coisas por causa de uma unção que está disponível, até recebe a cura até se manifesta por meio de uma oração que alguém faça, de um culto poderoso, aquele do reteté que o pessoal gosta de dizer, que as costas arrepia tudo, a espinha, fica todo aleluiado, glorificado, mas quando voltam os sintomas, por não ter base na palavra, por não ter uma estrutura edificada na rocha, na palavra, porque lhe falta conhecimento, os sintomas, a tempestade derruba essa casa. Agora, o diferente disso também é verdade. Aquele que conhece a palavra, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e não apenas recebe a cura, mas aprende o que a Bíblia diz, o que a vontade de Deus é para a nossa vida, quando os sintomas vêm, quando a tempestade vem, quando eles voltam, irmãos, a casa não vai cair, essa cura não vai ser perdida, porque o receber essa cura, o receber essa garantia de que podemos viver em saúde divina em Cristo Jesus, está embasada na palavra. Há conhecimento sobre isso. Não é o que a Bíblia diz, que o povo está perecendo, porque de fato falta conhecimento. Quando não sabemos, irmãos, a vontade de Deus, quando não temos conhecimento, nós aceitamos qualquer situação e às vezes, por mais que seja a pior situação, ainda aceitamos como se fosse de Deus. Mas isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Deus não nos dá nada de ruim. Do alto só pode vir coisas boas. Amém? Então, precisamos conhecer a palavra de Deus ao ponto de, se os sintomas de enfermidade voltarem, nós sabermos o que a Bíblia diz sobre aquilo e não ficarmos duvidosos. Será que é Deus mesmo que quer que eu fique assim? Não, Deus não quer, irmãos, porque seria uma tolice enorme pensar dessa forma. Como pode Deus querer que você volte a adoecer se Ele deu seu único filho, irmãos, para morrer e levar as nossas enfermidades? Parece até que Deus está brincando com o homem, com pessoas que pensam dessa forma. Ele não está brincando conosco, mas tem pessoas que veem Deus como se estivesse nos manipulando como marionetes e, Jesus, cura lá, agora eu vou jogar a enfermidade. Jesus, agora cura de novo. Não, irmãos. Não há essa divisão no céu. Jesus veio para revelar quem é o Pai. Quando Filipe disse, mestre, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus ficou impressionado. Filipe, há quanto tempo você tem andado comigo? Você tem visto o meu procedimento, tudo que eu tenho feito? Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, se você quer saber se é a vontade de Deus andar em saúde divina, olhe para Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças foram levadas na cruz do Calvário. Pelas feridas feitas nele, nós somos curados, irmão. Então não deve haver essa dúvida no nosso coração.
Uma outra coisa que é necessário para que saibamos o que fazer quando os sintomas voltarem, se porventura os sintomas voltarem, porque o diabo não vai desistir de ser diabo, enquanto ele perceber que você não conhece a palavra, enquanto ele perceber que nós não estamos crendo naquilo que a Bíblia diz, ele vai, com certeza, tentar novamente nos destruir com enfermidade e em outras áreas da nossa vida. Mas quando ele perceber, irmãos, que estamos de fato cheios do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida e estamos nos posicionando na palavra, ele vai ter que partir em retirada. Ele vai ter que procurar outro besta. Ele vai ter que procurar outro sem conhecimento. E hoje à noite, meu irmão, a palavra de Deus está chegando para você, para que o conhecimento chegue e você não viva padecendo com enfermidade. Um outro ponto para que saibamos o que fazer quando os sintomas voltarem é que precisamos conhecer por meio das Escrituras o poder e a autoridade existente no nome de Jesus e nossos direitos em Cristo Jesus. Então, o que eu preciso fazer quando os sintomas voltarem? Irmão, você precisa conhecer, por meio das Sagradas Escrituras, o poder e a autoridade que há no nome de Jesus e os seus direitos em Cristo Jesus. Sabe, é como nós cantamos aqui. Se você quiser novamente ouvir esse louvor que cantamos, você pode voltar aí o vídeo daqui a pouco e ouvir novamente essa canção. Essa canção está totalmente baseada no que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Amém, irmãos? O que fazer quando os sintomas voltarem? Precisamos saber, precisamos conhecer a autoridade, irmãos, o poder e a autoridade existente no nome de Jesus e o que temos como direito em Cristo Jesus. E lá em Filipenses, como eu citei, no capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz: pelo que também Deus o exaltou. A quem ele exaltou? A Jesus, irmãos. Está falando sobre Jesus aqui, após a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. A Bíblia diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui está a primeira coisa que você precisa saber se os sintomas voltarem. O que eu preciso fazer quando os sintomas voltarem? Você precisa conhecer o poder e a autoridade que está no nome de Jesus. Se você conhece o poder e a autoridade que há no nome de Jesus, você irá poder exercer essa autoridade no nome de Jesus. Agora, se você não conhece o poder e a autoridade que está no nome de Jesus, lamentavelmente, querido, você não irá poder se posicionar em fé e na palavra para que esses sintomas não encontrem mais lugar na nossa vida. E ele continua no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda aqui nas cartas de Paulo, em Efésios, por exemplo, no capítulo 1, a partir do versículo 19, nós temos mais uma passagem aqui maravilhosa acerca de poder conhecer o poder e a autoridade que há no nome de Jesus e os nossos direitos em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, irmãos? Se você está em Cristo, você tem direitos por estar em Cristo. Se você está em Cristo, você tem direito, inclusive, de usar do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Se você está em Cristo, como diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura você se tornou, irmãos. As coisas velhas, a natureza pecaminosa, a natureza humana, irmão, se passou e você recebeu um novo coração. Um novo espírito recriado por Deus, a natureza de Deus, a própria vida de Deus chegou para nós, irmãos. E aonde a vida de Deus chega, a morte tem que sair.
você está lotado da vida de Deus. Você está abarrotado da vida de Deus. A vida de Deus está em você. E enfermidade e doença é como um corpo estranho no nosso corpo físico. O próprio organismo o próprio corpo vai expelir isso de você, irmãos. É essa a imagem que você tem que ter. Eu estou tão cheio da vida de Deus que a enfermidade que tenta roubar essa vida não irá resistir a tanta vida que está em mim. Amém, queridos? Essa consciência forte no seu coração irá te colocar em uma posição, em uma postura de fé sólida, amém? E uma convicção firme naquilo que Deus diz, ao ponto de você dar até risada. Como assim? Eu cheio da vida de Deus e o diabo querendo me atormentar com sintomas de enfermidade? Chegou atrasado. Eu conheço a verdade. Eu sei que eu estou em Cristo. Eu sei que estando em Cristo, eu tenho direitos. E um dos direitos é desfrutar de saúde divina. Amém. Isso é um dos direitos. Mas aqui em Efésios, no capítulo 1, a partir do 29, diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Está falando de Jesus aqui. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você crê, eu creio, isso é para nós. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima. Você pode dizer comigo, acima. Você pode dizer acima. Sabe, irmãos, não é acima de qualquer coisa, mas é acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Acima, irmãos. Se estamos em Cristo, logo também estamos acima de tudo isso que acabamos de ver. Estamos acima de enfermidade, estamos acima de doença, estamos acima, irmão, de todo nome que se possa referir. Toda enfermidade tem um nome. Se não tem, você pode dar um para ela e dizer: enfermidade, o nome de Jesus está acima. Eu estou em Cristo, logo eu também estou acima dessa enfermidade, desses sintomas. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Foi colocado todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. A resposta ela é óbvia, mas vai facilitar a sua compreensão. Sabe, o seu pé está onde? O seu pé faz parte do corpo? Se o seu pé faz parte do corpo e que o cabeça desse corpo é Jesus, logo, irmãos, aonde o cabeça está, o corpo também está. Não tem como o cabeça estar em um lugar, em uma posição ou desfrutando de uma verdade e o corpo não. Você está ligado ao cabeça. E a Bíblia está dizendo que ele colocou todas as coisas debaixo dos pés. E se os pés fazem parte do corpo e nós, igrejas, somos o corpo de Cristo, todas as enfermidades, as potestades, principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, está debaixo da igreja, está debaixo de você, está debaixo de mim, porque nós somos a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Eu daria um aleluia, um glória a Deus aí onde você está. Por isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Essa é, irmãos, a posição. Isso é o que devemos fazer quando os sintomas, porventura, quiserem voltar. É conhecer, irmãos, o poder e a autoridade existente no nome de Jesus e também conhecer e crer
e se posicionar nos nossos direitos em Cristo Jesus. E por último, o último tópico do que fazer para manter a nossa cura conquistada por Jesus é exatamente, irmãos, resistindo ao diabo. Porque ele, como um inimigo, ele persiste enquanto ele vê oportunidade. E o bicho é tão tinhoso que mesmo quando ele identificar você e eu em uma postura de fé, ficando com a palavra, ele bate em retirada, mas ele fica de longe esperando um momento ideal para tentar novamente nos atacar. Mas quanto mais você conhece da verdade, quanto mais você conhece sobre a vontade de Deus, irmãos, mais de longe o diabo vai ter que te olhar. Porque se você estiver cheio dessa verdade, irmãos, se você estiver com os seus pés fincados na rocha, que é a palavra de Deus, Cristo Jesus, o diabo não vai querer bater de frente com você. O diabo não vai querer, irmãos, ficar insistindo alguma coisa contigo. Você lembra quando os endemoniados de Gadara, aqueles jovens estavam lá e Jesus se aproximou e o espírito que estava possuindo aquele jovem gritou da onde estava de longe e falou: mestre, Jesus, por que você veio antes do tempo para nos atormentar? Irmãos, isso é uma coisa que precisamos parar aqui para atentar. Isso também não estava aqui no meu esboço, mas está chegando para mim a lembrança disso agora. Creio eu que vai abençoar a sua vida. Amém, queridos? Sabe, é diferente aqui. O jovem estava sendo atormentado pelo espírito imundo, mas o espírito imundo estava com medo de ser atormentado por Jesus. É totalmente diferente, irmãos. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que conhecem a vontade de Deus, vão deixar de ser atormentados pelo diabo. E o diabo não vai querer ficar muito perto de você, porque ele vai pensar: rapaz, se eu ficar aqui, ele vai me atormentar com a palavra de Deus. Aleluia! Sabe, queridos, não é para você ficar parando na pressão. É para você botar pressão na pressão, irmão. Não é para você ser atormentado pelo diabo, é para você atormentar ele. A Bíblia diz que nós somos chamados para desfazer as obras do diabo, irmão. Deus está conosco. O maior habita em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o terceiro tópico, querido, para que possamos manter a nossa cura, é resistir ao diabo. Se você não trabalhar essa área na sua vida, você pode cumprir todos os outros requisitos, todos os outros princípios colocados aqui anteriormente, mas se você não resistir ao diabo, infelizmente, lamentavelmente, ele irá conseguir voltar com as enfermidades e atormentar você novamente. Mas em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eu gosto na versão transformadora, porque fica mais fácil de entender. E aqui na revista atualizada, no versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus. Mas na transformadora diz: portanto, submetam-se a Deus. Sabe, é literalmente, irmãos, você se humilhar perante a palavra e reconhecer: se a Bíblia está dizendo, eu me submeto ao que ela diz. Amém? Não importa os sintomas, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou vendo, eu vou me submeter, eu vou me sujeitar, eu vou me colocar em uma posição de sujeição, de submissão, de obediência àquilo que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz, irmãos, que eu sou curado, se a Bíblia diz que Jesus já levou, eu preciso me submeter a essa verdade e não ficar falando incredulidade, e não ficar declarando aquilo que eu estou sentindo, e não tomar atitudes e decisões baseadas no externo. Mas se eu me submeter à palavra de Deus, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe como você pode resistir ao diabo? Se submetendo, se sujeitando,
obedecendo aquilo que a Bíblia diz. Não importa o que você está sentindo, você decide ficar com o que a palavra de Deus diz, independente de. Isso é uma verdadeira submissão à palavra. Enquanto você fica aí trocando pensamentos e misturando palavra com sentimentos, enquanto você ficar como aquele, sabe, que é inconstante em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que crê, uma hora crê, outra hora não crê mais, uma hora vai, outra hora não vai mais. Enquanto você ficar nessa postura de inconstância como a onda do mar, a Bíblia diz, não suponha esse homem constante que receberá do Senhor alguma coisa, irmãos. É tempo de eu e você nos posicionarmos definitivamente naquilo que a Bíblia diz e perseverarmos em obedecer às Sagradas Escrituras, aquilo que a palavra de Deus nos fala. E lá em Mateus, no capítulo 4, nós vemos aqui Jesus como esse exemplo. A seguir, perdão, vou esperar você abrir, eu estou animado aqui, irmão. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, eu tenho certeza que essa palavra está atravessando o seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra está iluminando você. Nesses dias, ainda mais se você que está agora participando conosco, esteja enfrentando algum sintoma de enfermidade ou algum laudo médico, amém? Eu tenho certeza que essa palavra está te fortalecendo tanto, meu irmão. Eu tenho certeza que você está sendo iluminado por ela, as mentiras e enganos de Satanás estão saindo da sua frente e você está conseguindo enxergar a vontade de Deus para a sua vida e aprendendo como fazer para desfrutar e manter a saúde divina que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário para mim e para você. Lá no versículo 1 de Mateus capítulo 4, nós vamos ver aqui um exemplo muito conhecido, e glória a Deus que foi por meio de Jesus. Existem vários outros exemplos na palavra acerca de resistir ao diabo, mas nada melhor do que tomar Jesus como referência número 1, como nosso maior exemplo. E aqui no versículo 1 diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse teve fome só demonstra aqui a natureza terrena de Jesus. Ele era de fato 100% Deus e 100% homem. Mas isso fica para um outro dia. Não vamos entrar aqui nesse assunto agora. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, eu disse isso, irmão, porque tem pessoas que pensam, não, é porque foi Jesus. Mas Jesus, ele estava aqui, irmãos, também limitado a situações humanas e terrenas. Ele estava, literalmente, todos os momentos de sucesso de Jesus foi porque ele decidiu ficar com o que a Bíblia diz e andar em fé, como eu e você devemos fazer. Não foi por uma divindade, um poder que estava emanando ali o tempo todo na vida dele. Não, foi literalmente em ficar com aquilo que a Bíblia diz. Uma outra prova disso é que quando ele estava prestes a subir ao madeiro, ele por 3 vezes falou com Deus. Ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Isso é mais uma prova de que ele estava como homem, sim. Amém, querido? Mas vamos deixar isso mais para outro dia. Versículo 2, no final, diz que ele teve fome após os 40 noites de jejum. Versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu, ele estava com fome, havia uma necessidade física, havia circunstâncias externas, havia um corpo gritando, eu estou com fome, eu estou com fome. O corpo pode estar gritando, eu estou doendo, eu estou sentindo desânimo, eu estou perdendo as forças. O corpo, ele vai ter uma voz, irmãos, que pode estar gritando nos seus ouvidos, como gritou nos ouvidos de Jesus. E o diabo se aproveitou da situação, exatamente o que ele está fazendo hoje, nos dias de hoje. Ele está aproveitando da calamidade, da pandemia, ele está aproveitando que os corações estão aflitos, que as pessoas estão preocupadas, ansiosas. Ele está aproveitando esse momento, irmãos, para nos tentar,
para fazer com que eu e você saiamos da nossa posição. Mas glória a Deus por essa palavra que você está ouvindo. Está localizando você e localizando o diabo. Você está com certeza agora identificando os ardis de Satanás. E quando você identifica, irmãos, a luz está sendo acesa, você sabe exatamente aonde atacar. Você sabe exatamente aonde se posicionar. E é nisso que precisamos nos posicionar nesses dias. Em ficar com aquilo que a Bíblia diz acerca de saúde divina. E ele diz, versículo 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Você quer aprender como resistir ao diabo? É literalmente, irmãos, conhecendo a palavra e ficando com aquilo que ela diz. Abrindo a boca e declarando fé. Abrindo a boca e declarando o que você crê. Abrindo a boca e declarando o que a Bíblia diz. Está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu Jesus mais uma vez, ficando com o que a Bíblia diz, ficando com o que Deus diz, ficando com aquilo que a palavra nos garante. Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, aproveitando da situação que Jesus estava para viver, que era a crucificação, ou seja, retomar de volta a autoridade que o homem havia dado a Satanás, sem precisar padecer, sem precisar ser crucificado, apenas numa negociação com o diabo barata. Mas sabe, Jesus estava firme na palavra. E a Bíblia diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Esse final do versículo 11 é maravilhoso, porque é exatamente o que está prestes para acontecer na nossa vida após a perseverança na palavra. Depois que você permanecer firme na palavra, depois que você conhecer a vontade de Deus e ficar com ela na sua boca e no seu coração, declarando, ficando com o que a Bíblia diz, irmãos, após esse momento de perseverança e resistindo ao diabo por meio da palavra de Deus, a Bíblia diz que o diabo vai partir em retirada e você vai ter a autoridade de dizer, ei, chega de Satanás, parta em retirada da minha vida, parta em retirada da minha casa, parta em retirada da minha família, parta em retirada do meu trabalho, do meu casamento, seja lá do que for, parta em retirada, porque eu sei o que a Bíblia diz e é com ela que eu fico. E está escrito, Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, Satanás, eu já fui sarado. Eu sou sarado e curado em Cristo Jesus. E após isso, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Existem coisas poderosas para se manifestar na nossa vida após um período de perseverança naquilo que a Bíblia diz. Não se prepare para o fracasso, você que tem decidido ficar com a palavra, mas se prepare, irmãos, para um grande sucesso e manifestação de milagres poderosos na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, querido. Fique com essa palavra. Medite nessa palavra. Essa é uma palavra que você deve ouvir e ouvir e ouvir. Como o Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Não é o ouvir por outra coisa, mas pela palavra. Então,
volte a ouvir essa pregação, essa ministração, volte a se debruçar na palavra e nesse ensino que você tem recebido, para que mais fé chegue na sua vida, para que a fé cresça e aumente e você fique a cada dia mais convicto daquilo que Deus tem para a nossa vida como garantia estabelecida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto tão poderoso, aonde o diabo, ele foi pego desprevenido. Ele não esperava que o teu povo, Pai, os teus filhos iriam ouvir essa palavra agora tão esclarecedora, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque agora mesmo meus irmãos e irmãs estão se levantando em fé, estão se reposicionando na tua palavra, Pai. E o destino disso, o final disso é o diabo partir em retirada. Eu declaro em nome de Jesus todos os sintomas de enfermidade que estava tentando acometer a sua saúde física, eu repreendo agora em nome de Jesus, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Eu exerço esse poder e essa autoridade sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso, querido. Concorde com essa oração aí na sua casa, para os seus, para o seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Meu irmão, como você já sabe, por mais que não estamos ainda tendo os cultos presenciais, mas nós temos todas as questões, né, financeiras da igreja, como o prédio, o aluguel do prédio da igreja, enfim, a conta de luz, a conta de água e todas as coisas que giram em torno de um funcionamento de uma igreja. Essas contas se manteram, né? Elas não pararam. Então, eu quero lembrar os irmãos da importância que tem sido para nós, para a nossa igreja, para a sua igreja, a sua fidelidade com os seus dízimos e ofertas. Eu quero agradecer em nome de Deus, amém, queridos? Essa sua dedicação, essa sua fidelidade em manter o avanço do reino de Deus, em manter, queridos, por meio das suas finanças, fazendo Deus participante das suas finanças e através disso, mantendo o reino de Deus, avançando aqui na cidade de Macapá, e mais famílias, irmãos, serão alcançadas e já tem sido por meio desse trabalho que temos feito online, muitas pessoas, mais pessoas do que os nossos números de membros nesse momento estão recebendo essa palavra. Isso tudo porque você tem decidido pegar junto com essa visão e se envolvido com os seus bens, com as suas finanças. E a palavra de Deus nos garante, irmãos, que todas as vezes que fazemos isso, Deus é fiel. Deus, ele não é homem para que minta, ele também não é filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que de Deus não podemos zombar. Tudo aquilo que plantamos, certamente iremos colher. E eu declaro em nome de Jesus uma colheita sobrenatural sobre a sua vida, você sendo alcançado por toda a provisão de Deus no seu lar, no seu trabalho. Em nome de Jesus, eu declaro restituição nas áreas em que você, porventura, não soube se posicionar em Deus e acabou sendo afrontado pelo diabo e atacado pelo diabo pela falta. Mas eu declaro em nome de Jesus, enquanto você sendo fiel à palavra, o Senhor com certeza é fiel à sua palavra e você irá desfrutar de tudo aquilo que ela nos garante quando decidimos obedecê-la. Então eu declaro em nome de Jesus, você prosperando em todas as áreas da sua vida, assim como a palavra nos garante, aonde você pôr a sua mão, irmãos, sendo bem sucedido, tudo aquilo que você intentar fazer, segundo a vontade de Deus, prosperando em nome de Jesus, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, em tudo que você tem feito, eu declaro a bênção do Senhor, a palavra de Deus se cumprindo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então eu quero deixar um abraço para todos vocês, abraço meu, de Esther, das crianças,
da equipe que tem nos assistido. Cada culto é uma turma que vem para cá. E eu quero agradecer a eles, né, todos que têm nos ajudado, e mandar um grande abraço para cada um de vocês. Compartilhe essa mensagem, irmãos. Eu creio que tantas pessoas precisam conhecer a vontade de Deus sobre cura, sobre saúde divina. Então compartilha esse vídeo, esse culto para entes queridos seus, para parentes, amigos, e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Amém? Então, um beijão para todos vocês e fiquem na paz. Tchau, tchau.